O Hospital de Santa Maria Porto está de parabéns e recebeu o certificado como centro prescritor de medicamentos biológicos em Portugal, e este é o ponto de partida para a nossa conversa com o professor Dr. Carlos Vaz, médico reumatologista e presidente da Sociedade Portuguesa de Osteoporose e Doenças Metabólicas Ósseas. Agradeço imenso a sua presença, Sr. Professor. Muito obrigada por estar aqui connosco no consultório. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença e ajuda depois aos nossos telespectadores. Sr. Doutor, existem mais de 100 doenças reumáticas, não vamos certamente falar de todas, não temos tempo para isso. Qual é o maior desafio atualmente, Sr. Doutor? O diagnóstico precoce é um problema? Ainda não as contei todas. Ainda não deu, imaginava. Não, mas o grande desafio é porque estas doenças, nós temos doenças reumáticas que são muito prevalentes. A osteoartrose é das doenças mais prevalentes, e mesmo em termos de cuidados primários, portanto, o médico de medicina geral familiar lida muito com estas doenças. Uma das queixas mais frequentes são as dores musculoesqueléticas. É a dor lombar, portanto, a famosa dor nas cruzes ou dor nas costas, não é? Que podem estar relacionadas com patologia da nossa área. E essas são doenças muito comuns. Depois há outro campo de doenças também reumatológicas, que são as doenças inflamatórias. Por exemplo, a artrite reumatoide também é uma doença bastante comum. Cerca de 0,6% da população tem artrite reumatoide. Nas mulheres a percentagem é maior, chega a 1,4% em Portugal. E, portanto, se nós fizermos contas, é um número muito grande de pessoas que estão afetadas por estas doenças. Depois há uma série de outras doenças, de outros campos, por exemplo, a osteoporose, essa é uma área em que eu estou também bastante envolvido. Osteoporose, doenças metabólicas, como por exemplo a gota, problemas do ácido úrico, alguns descuidos nas dietas, não é? Temos doenças ligadas a uma variedade de sistemas, não é? E o grande desafio é termos conhecimento abrangente, porque, como compreende, estas doenças têm características muito diferentes, entre doenças mais banais, como por exemplo os reumatismos das partes moles, como as tendinites, a dor de cotovelo, a epicondilite, a dor do ombro, que são também patologias bastante frequentes. Mas não é um problema muitas delas evoluírem também de forma silenciosa? Essas têm a ver mais, por exemplo, com a osteoporose. A osteoporose é a doença típica de uma doença que evolui sem dar sintomas. Quando surge o sintoma foi porque a pessoa partiu. E, portanto, já estamos numa fase avançada da doença. E, portanto, obriga-nos a ter estratégias de identificação das pessoas que possam estar em risco. Essa é uma das grandes campanhas da nossa sociedade, da Sociedade de Osteoporose, no sentido de estarmos atentos e tentarmos identificar as pessoas que estão em risco para poderem ser tratadas antes de ter as consequências. Outras doenças são tratáveis, umas com mais dificuldade, outras com menos dificuldade. Temos uma área de doenças bem graves, que é as doenças do tecido conjuntivo, como por exemplo o lúpus, a esclerose sistémica, a polimiosite, as vasculites, que são doenças em que o problema está nos vasos sanguíneos, em que há inflamação dos vasos sanguíneos, e isso acarreta coisas bastante complicadas, felizmente são raras. E queria também deixar aqui uma ressalva, é que o reumatismo não é típico dos velhos. Isto não é a brigada do reumático. Exatamente. A brigada do reumático está um bocadinho ligada à osteoartrose. As articulações com o avançado da idade acabam por sofrer um bocadinho mais e as pessoas associam reumatologia a esta área. Mas não, existe também uma área de reumatologia pediátrica e até com situações bem complicadas, e que podem até, por exemplo, em casos muito particulares, atingir crianças recém-nascidas. Recém-nascidas, e que muitas vezes não são só das dores articulares. Por exemplo, há uma situação de doença na criança que tem um marcador positivo que pode dar cegueira a muito curto prazo se nós não estivermos atentos. Portanto, tem desafios muito grandes. As crianças deviam ser intocáveis. Eu também acho. Até aos 18 anos, pelo menos. E aos 18 anos que eles tudo em cima. Não, isso não, mas não deviam ter doenças nenhumas, não problemas nenhum. E é bastante, é uma área da reumatologia bastante complicada, porque as doenças normalmente nos indivíduos mais novos são normalmente bem mais complicadas. Quando falamos do tratamento, podemos dizer que é uma boa notícia, houve uma grande evolução nos últimos anos na resposta? Sem dúvida que sim.
Eu lembro quando comecei a trabalhar, um indivíduo que tivesse uma artrite reumatoide que fosse mais agressiva, invariavelmente iria acabar com aquelas deformidades que nós víamos nas mãos dos doentes, com os dedos deformados, tortos, com algum grau de incapacidade. Poderíamos, nessa altura, tentar minimizar o sofrimento, tentar atrasar essa evolução, mas tínhamos muito poucas ferramentas. Com o advento destes novos terapêuticas, as tais terapêuticas biológicas, e não só, e agora mais recentemente ainda outras, o paradigma mudou. Nós conseguimos oferecer uma qualidade de vida a estes doentes igual a de uma pessoa que não tenha a doença. E com menos efeitos secundários? Sim, com relativamente poucos efeitos secundários. Nós temos que ter alguma preocupação, temos que vigiar algumas situações que se não tivermos atenção, podem ter consequências, mas existem protocolos muito bem definidos que nos permitem utilizar estes fármacos de uma forma bastante segura. E o que é que são os biológicos? Biológicos remete-nos para algo natural, biológico. Biológicos é uma boa questão. Nós conhecemos os medicamentos como sendo moléculas como a aspirina, como os antibióticos, são moléculas pequenas que têm um efeito no organismo, por diversas vias. Os biológicos são moléculas muito complexas, são moléculas grandes, normalmente são anticorpos. Nem todos são anticorpos, mas a maioria são anticorpos. E, portanto, são moléculas complexas. Vamos imaginar, é como comparar uma scooter, que nós vemos aí no Uber Eats ou passa publicidade, com um Airbus A380, não é? Em termos de dimensão, de complexidade. Sim. E, portanto, como são anticorpos que vão se fixar em moléculas que nós temos no organismo que estão desreguladas. Quando nós temos uma patologia inflamatória, como a artrite reumatoide, libertamos moléculas que nós chamamos citoquinas, que estão em produção aumentada e essas citoquinas têm uma influência negativa no organismo. É que são causadoras da inflamação, perpetuação da inflamação, etc. E então desenvolveram-se anticorpos que vão bloquear essas moléculas. E, portanto, arrefecendo a doença. Portanto, foram identificadas na doença quais eram as moléculas que estavam desreguladas, quais eram aquelas importantes que valeria a pena bloquear e bloqueamos por essa via. Portanto, já percebi que não são naturais, digamos assim. Não são naturais, são fármacos com uma complexidade de produção, normalmente são produzidos por culturas de bactérias, onde é colocado o DNA, portanto, o material genético, para que essas bactérias produzam esses anticorpos, e depois são filtradas, são purificadas e depois são armazenadas para depois futura administração. São bastante eficazes. São bastante eficazes. Todas as pessoas com este tipo de doenças não têm indicação para os biológicos? Isso levava-nos a uma discussão muito complexa. Porque, não tenho muitos argumentos, doutor. Vai ganhar certamente. Sim. Cada vez mais nós tendemos a utilizar estes fármacos em formas mais precoces. Atualmente existem também terapêuticas que em fases iniciais podem ser eficazes, sem nós termos que recorrer a essas moléculas e, portanto, protocolarmente nós devemos recorrer primeiro a essas moléculas. Eu, por exemplo, no caso da artrite reumatoide, há uma molécula que é o methotrexate, digamos, que é a base do tratamento da artrite reumatoide. Não há ninguém que tenha uma doença dessas que não tenha experimentado methotrexate e depois ou para porque não foi eficaz ou para porque não tolerou. Não é? E depois avançamos para os biológicos. Se nós formos à parte histórica, como estas moléculas são muito complexas, no início eram bastante caras. Atualmente, com a massificação da utilização, com a entrada de uma classe que são os biosimilares, o que é que são os biosimilares? São mesmo dos genéricos para os medicamentos normais, os biosimilares. Isto fez com que os custos do acesso a esta terapêutica tivesse baixado e, portanto, permite-nos tratar muito mais gente
com estes fármacos. Mas no início eram bastante caros e, portanto, criou-se ali uma política de saúde de forma a alocar recursos de forma a podermos tratar toda a gente. Quer dizer, Claro, portanto, porque estão se nós acessíveis à começássemos a população. tratar toda a gente com biológicos, iríamos... Os ministros da Saúde davam-nos Iam cá. gostar muito, não é? Exato, é verdade. Sempre iam pedir contas. Há aqui uma componente farmacoeconómica que também é importante num país que tem recursos limitados, não é? Claro. E também há efeitos secundários. Nós muitas vezes associamos os corticoides, por exemplo. Os não corticoides, é? A provavelmente. este tipo de doenças. E eles têm os efeitos secundários. Aqui também existem? Também podem existir. É óbvio que os corticoides, se calhar, até são medicamentos mais problemáticos em termos de efeitos secundários a médio e longo prazo do que os biológicos. Os biológicos têm a grande preocupação com os biológicos, sobretudo com a classe inicial que inicialmente entrou para o tratamento, que são os chamados anti-TNF, que é a tal citoquina, o TNF. Temos uma grande preocupação, que é um aumento de risco de infecção, sobretudo por tuberculose. Por isso, faz parte do protocolo do indivíduo que vai iniciar um antibiótico destes, fazer as vacinas normais, mais as vacinas da pneumonia, termos a certeza que também tem as vacinas da hepatite. O plano de vacinas é um bocadinho mais apertado e tem que fazer um despiste de tuberculose latente. O que é a tuberculose latente? É, digamos, o contacto com a bactéria sem ter tido a doença, porque uma vez entrando no organismo a bactéria fica ali tranquila e pode ficar tranquila durante a vida inteira. E estes medicamentos podem descompensar esse equilíbrio e reativar uma tuberculose. E, portanto, há protocolos que nos permitem verificar se estes indivíduos têm ou não têm tuberculose latente, fazem uma prevenção e podem fazer o tratamento biológico com sucesso e sem grandes complicações. Na realidade, com a experiência da utilização destes fármacos, que já são utilizados há muitos anos, já temos cada vez mais informação científica da segurança destes medicamentos. Mas, portanto, não podemos dizer que é a última linha de tratamento, porque há casos em que não são indicados estes fármacos para algumas doenças. Há casos que não são indicados. Última linha não são, porque, por exemplo, no início, quando só tínhamos essa tal primeira classe, que era a classe dos anti-TNF, não era bem a última linha, porque nas situações catastróficas nós tínhamos outras coisas bem mais complicadas, mas que era só utilizado em hospitais de centrais de referência e em indivíduos mesmo muito, muito graves. Mas era, digamos, o fim de linha da terapêutica. Mas neste momento não temos só esta classe, temos uma série de outras classes de biológicos, não só que bloqueiam o TNF, outros que bloqueiam a interleucina 6, outros que bloqueiam os linfócitos T, outros que bloqueiam os linfócitos B, e entretanto surge também uma nova classe de medicamentos, que são medicamentos que voltam outra vez a moléculas pequenininhas, que já não são biológicos, são pequenas moléculas, e com uma particularidade interessantíssima, que é, eles vão fazer a regulação das células que estão muito ativas e que são responsáveis pela inflamação, entrando dentro da célula e bloqueando os mecanismos que fazem com que a célula se ative. Que é, do ponto de vista científico e do ponto de vista conceptual, é uma coisa espetacular. Extraordinário. É verdade. Um medicamento que entra dentro da célula e vai bloquear as vias de sinalização intracelular. Muito bem. Sr. Doutor, são tomados durante um período de tempo para controlar a doença ou de forma crónica? É outra pergunta complicada que não há uma resposta... É caso a caso. É caso a caso. E existem alguns trabalhos que me... Porque o que acontece é, eles começam a fazer este tratamento e entram... Nós não podemos falar de cura, mas entram em remissão. Ou seja, não têm inflamação, as análises estão bem, a função está perfeita. Parece um indivíduo que não tem a doença. E, portanto, estão ali 1, 2 anos a fazer esse tratamento, não precisam de anti-inflamatório, não precisam de corticoides, estão bem. E uma pessoa pensa, será que podemos parar? E há alguns trabalhos que tentam responder a essa pergunta. E o que é que acontece? Existe uma percentagem significativa de indivíduos que, parando a terapêutica, reativam a doença. Mas existem outros que não, que param e ficam tranquilos por vários anos e que podem voltar
e a reativar, depois. mas depois voltam outra vez a responder. E, portanto, a resposta ainda não é categórica, mas em indivíduos que já estão em remissão há muito tempo e muitas vezes vale a pena fazer uma pausa e tentar parar de modo a ver se esse indivíduo é um daqueles que não vai reativar a doença. Muito bem. Mas isso já é um bocadinho... Mais à frente. Mais à frente. Sr. Professor, muito obrigada por esta explicação aqui com mais pormenor sobre estes biológicos para o tratamento de algumas doenças reumáticas. Agradeço imenso. Muito obrigada, Sr. Doutor. Agora sim conseguimos